Você já se sentiu preso, sem saber para onde ir ou como sair de uma situação financeira difícil? Talvez esteja enfrentando um período em que as contas se acumulam, as oportunidades parecem não aparecer, e o desespero começa a tomar conta. Se isso te soa familiar, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas já passaram por essa mesma situação, mas existe algo que pode fazer toda a diferença, e a fé. A Bíblia nos ensina que, com fé, até as montanhas podem ser movidas. E hoje, eu quero compartilhar com você como essa mesma fé pode abrir portas incríveis para oportunidades financeiras na sua vida. Deus não deseja que vivamos na escassez, mas sim na abundância. Porém, para acessar essas bênçãos, precisamos acreditar e agir com confiança nele. Você está preparado para descobrir o poder transformador da fé na sua vida financeira? Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque vou te mostrar exemplos reais de como confiar em Deus pode desbloquear oportunidades que você nem imaginava. Vamos falar sobre orações, atitudes práticas, e como a fé pode ser o seu maior recurso na jornada rumo à prosperidade. Mas antes de continuar, já peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem de inspiração e bênçãos que compartilhamos por aqui. E se esta mensagem falar com você, não esqueça de deixar seu amém nos comentários e compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir esta palavra. A Bíblia é um livro repleto de promessas e princípios que podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida, e isso inclui a vida financeira. Quando olhamos para a palavra de Deus, encontramos vários exemplos de como a fé foi capaz de transformar situações impossíveis e trazer prosperidade, mesmo em tempos de crise e escassez. Um dos versículos mais poderosos sobre fé está em Mateus 17, verso 20, onde Jesus diz: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível." Jesus não estava falando apenas de montanhas literais. Ele estava se referindo também às montanhas metafóricas, às dificuldades, os desafios, e, sim, até os problemas financeiros que enfrentamos. A fé é a chave que nos permite superar essas barreiras e avançar para a abundância que Deus preparou para nós. E o mais impressionante é que ele compara essa fé ao tamanho de um grão de mostarda, uma das menores sementes conhecidas. Ou seja, não é necessário ter uma fé gigantesca, mas uma fé verdadeira e ativa. Outro exemplo poderoso que encontramos nas Escrituras está em 2 Reis 4 verso 1 ao 7, a história da viúva e o azeite. A viúva estava em uma situação financeira desesperadora. Ela havia perdido o marido e, como não conseguia pagar suas dívidas, os credores queriam levar seus filhos como escravos. Ela procurou o profeta Eliseu em busca de ajuda, e ele lhe perguntou o que ela tinha em casa. A resposta dela foi simples: nada, exceto uma pequena botija de azeite. E veja o que aconteceu. Eliseu, guiado por Deus, disse a ela para pedir emprestadas várias vasilhas vazias e começar a encher essas vasilhas com o azeite que ela tinha. O azeite foi multiplicado até que todas as vasilhas estivessem cheias. Com isso, ela pôde vender o azeite, pagar suas dívidas e viver do restante.
Esse milagre nos mostra que Deus pode usar o pouco que temos, aquilo que muitas vezes consideramos insignificante, para trazer uma multiplicação sobrenatural em nossa vida financeira. Assim como a viúva teve que agir com fé, Deus nos pede o mesmo. Quando confiamos nele e agimos, ele multiplica o que temos e nos abençoa de maneiras que nem imaginamos. Além disso, não podemos esquecer do exemplo de Abraão, considerado um pai da fé. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que ele mostraria. Deus promete abençoar Abraão e fazê-lo prosperar, mas Abraão teve que dar um passo de fé antes de ver as promessas se realizarem. Ele precisou deixar tudo o que conhecia e confiar plenamente em Deus. E o resultado? Deus o abençoou grandemente, tornando-o não só rico em posses, mas também o pai de uma grande nação. Abraão é um exemplo vivo de que, quando confiamos em Deus e seguimos a sua direção, a prosperidade nos acompanha. Através dessas histórias bíblicas, podemos ver que a fé não é apenas acreditar em algo abstrato. A fé é ação. É a confiança inabalável de que Deus está no controle e que, mesmo quando não vemos uma solução, Ele já preparou o caminho. Quando colocamos nossa vida financeira nas mãos de Deus e acreditamos que Ele é capaz de fazer o impossível, começamos a ver as montanhas financeiras se moverem. Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata, e Ele deseja abençoar os seus filhos. No entanto, Ele nos chama a confiar, a agir e a buscar a sua orientação. Portanto, se você está enfrentando dificuldades financeiras hoje, lembre-se das palavras de Jesus: se tiveres fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. A mesma fé que move montanhas pode também abrir portas de oportunidades financeiras que você jamais imaginou. A pergunta é: você está disposto a acreditar e dar o primeiro passo de fé? Agora, eu quero compartilhar uma história real e inspiradora, que mostra como a fé pode realmente abrir portas inimagináveis de oportunidades financeiras. Essa é a história de uma amiga minha, chamada Maria. Ela me autorizou a compartilhar esse testemunho porque sabe que o que aconteceu com ela pode ser o impulso que você precisa para acreditar que Deus pode agir da mesma forma na sua vida. Maria sempre foi uma mulher de fé, mas por muitos anos, ela lutou com dificuldades financeiras que pareciam não ter fim. Ela tinha um pequeno comércio, mas as vendas estavam caindo drasticamente. As contas se acumulavam, e os credores já batiam à porta. A situação dela ficou tão difícil que, em determinado momento, Maria se viu obrigada a pegar um empréstimo alto para tentar salvar o negócio. Porém, com a economia em crise e o comércio paralisado, ela começou a se endividar ainda mais. Chegou um ponto em que ela já não sabia mais o que fazer. Para onde quer que olhasse, via portas fechadas. Nada parecia dar certo. Ela até pensou em desistir e fechar o negócio, algo que teria um impacto devastador na sua família, já que era a principal fonte de renda deles. Foi então que Maria, já cansada e sem forças, se ajoelhou no seu quarto, com lágrimas nos olhos, e entregou a situação completamente nas mãos de Deus. Ela fez uma oração simples, mas cheia de fé. Disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Já tentei tudo o que podia com minhas próprias forças, mas agora entrego essa situação nas tuas mãos. Se for da tua vontade, abre as portas e me mostra o caminho. Eu confio em ti. Naquele momento, Maria sentiu uma paz que não conseguia explicar. Ela não tinha uma solução imediata, mas sentiu em seu coração que Deus estava com ela, e que algo iria acontecer. E foi aí que a sua fé começou a mover montanhas. Alguns dias depois, Maria foi contatada por um amigo que ela não via há anos.
Ele perguntou como ela estava, e durante a conversa, Maria contou sobre as dificuldades que vinha enfrentando com o negócio. Esse amigo, então, mencionou que havia participado recentemente de um evento sobre vendas online e sugeriu que Maria começasse a vender seus produtos pela internet. Ele até ofereceu ajuda para montar o site e ensinar as estratégias de marketing digital que ele havia aprendido. Inicialmente, Maria ficou um pouco receosa. Ela não tinha experiência com tecnologia, e tudo isso parecia complicado demais. Mas então, ela lembrou da oração que havia feito e sentiu que essa era a oportunidade que Deus estava colocando diante dela. Era um passo de fé que ela precisava dar. Maria decidiu seguir em frente, confiando que Deus estava abrindo essa porta. Com a ajuda do amigo, Maria montou seu site e começou a vender seus produtos online. No começo, as vendas foram tímidas, mas pouco a pouco, o negócio começou a crescer de uma forma que ela jamais havia imaginado. Ela começou a alcançar clientes de outras cidades e até de outros estados, algo que seria impossível se ela tivesse ficado apenas com sua loja física. Em poucos meses, as vendas pela internet superaram o que ela costumava fazer em um ano inteiro com o comércio tradicional. Hoje, Maria não só conseguiu quitar suas dívidas como também expandiu seu negócio, contratando mais funcionários e ajudando outras pessoas a prosperarem. Ela sempre diz que o ponto de virada foi o momento em que entregou sua situação nas mãos de Deus e confiou que Ele abriria as portas. Mas mais do que isso, ela agiu com base na fé. Quando a oportunidade apareceu, ela não hesitou, mesmo que fosse algo desconhecido e desafiador. Esse testemunho mostra que, muitas vezes, as oportunidades que Deus coloca em nossas vidas podem parecer fora do comum, ou até assustadoras. Mas, assim como Maria, precisamos confiar e agir com fé, sabendo que Ele está no controle. Quando você coloca Deus no centro da sua vida financeira e confia que Ele está trabalhando a seu favor, as portas se abrem de maneiras inesperadas. Então, se você se encontra em uma situação semelhante, em que as portas parecem fechadas, lembre-se da história de Maria. Deus sempre tem um plano, e o que Ele espera de nós é confiança e disposição para agir. A sua bênção pode estar apenas a um passo de fé. Agora que falamos sobre o poder da fé e vimos como ela pode transformar vidas e abrir portas para oportunidades financeiras, é importante entendermos alguns ensinamentos bíblicos que sustentam essa verdade. A palavra de Deus nos dá não apenas histórias e testemunhos, mas também lições práticas sobre como devemos conduzir nossa vida, especialmente quando se trata de finanças e prosperidade. Primeiro, precisamos compreender que Deus deseja que seus filhos prosperem, mas essa prosperidade não está limitada apenas à riqueza material. Em 3 João 1 verso 2, está escrito: "Já amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma." Deus se preocupa com todas as áreas da nossa vida, incluindo nossa saúde, nosso bem-estar espiritual e, sim, nossa vida financeira. No entanto, para que essa prosperidade se manifeste de maneira saudável, é fundamental que sigamos os princípios que Ele estabeleceu. Um desses princípios é o princípio da mordomia, ou seja, entender que tudo o que temos pertence a Deus, e que somos apenas administradores dos recursos que Ele nos confia. Em Mateus 25, na parábola dos talentos, Jesus nos ensina sobre a importância de sermos bons administradores dos recursos que nos são dados. Nessa parábola, um senhor confia diferentes quantidades de dinheiro, talentos, a seus servos, e quando retorna, ele espera ver o que cada um fez com o que recebeu. 2 dos servos multiplicam o que receberam, e o senhor os recompensa. Mas o terceiro, por medo, esconde o talento e não o faz crescer. O senhor, então, o repreende severamente. Aqui está uma lição importante, e Deus nos chama a multiplicar e não a esconder os recursos que Ele nos dá. Isso significa que precisamos usar com sabedoria os dons, talentos e recursos financeiros que temos. Muitas vezes, a falta de prosperidade não é porque Deus não nos deu o suficiente, mas porque não administramos bem o que Ele já nos deu. Portanto, parte do nosso crescimento financeiro está em aprender a ser mordomos fiéis, investindo, economizando, e usando os nossos recursos de maneira que glorifique a Deus. Outro ensinamento importante é o princípio da generosidade.
A Bíblia é clara quando nos ensina que a generosidade abre as portas para a bênção. Em Provérbios 11 verso 25, lemos, e a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Isso nos mostra que, quanto mais damos, mais recebemos. E aqui não estamos falando apenas de dinheiro, mas também de tempo, talento e amor. Quando abençoamos os outros, Deus nos abençoa em retorno. Isso não é um jogo de trocas, mas um princípio espiritual de semeadura e colheita. Em Lucas 6 verso 38, Jesus nos diz, e dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, e transbordante vos deitarão no vosso regaço. Isso significa que, quando somos generosos, Deus nos abençoa de maneira abundante. Muitas vezes, a solução para nossas dificuldades financeiras está na nossa capacidade de abrir mão e ajudar o próximo. Quanto mais abrimos o coração e a mão, mais espaço damos para Deus agir em nossa vida financeira. Além disso, a Bíblia também nos ensina o princípio do trabalho diligente. Em Provérbios 10 verso 4, está escrito, se as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. A fé não exclui o trabalho, pelo contrário, a fé nos impulsiona a trabalhar com dedicação, sabendo que Deus abençoa o esforço. Não basta apenas orar e esperar que as coisas mudem sem que façamos nossa parte. Deus honra aqueles que trabalham com excelência e integridade. Seja no trabalho, nos negócios, ou até mesmo em nossos projetos pessoais, devemos nos esforçar, sabendo que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Por fim, precisamos compreender que a prosperidade verdadeira está em alinharmos nossas prioridades com o reino de Deus. Em Mateus 6 verso 33, Jesus nos dá uma promessa incrível, e buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que, quando colocamos Deus em primeiro lugar, quando buscamos honrá-lo em tudo o que fazemos, Ele cuida de todas as nossas necessidades. E em todas essas coisas incluem as necessidades financeiras, emocionais e físicas. Colocar Deus no centro das nossas decisões financeiras é o caminho para experimentar a verdadeira prosperidade. Portanto, meus irmãos e irmãs, os ensinamentos de Deus sobre finanças e prosperidade estão todos fundamentados na fé, na obediência e na sabedoria. Ele quer que prosperemos, mas também deseja que façamos isso de acordo com os seus princípios. A fé abre portas, mas é nossa responsabilidade seguir os caminhos que Deus nos mostra, sendo bons administradores, generosos, diligentes e colocando o reino de Deus acima de tudo. Quando vivemos dessa forma, experimentamos a prosperidade que Ele tem reservada para nós. Para tornar tudo o que falamos mais palpável, quero te dar um exemplo prático de como aplicar esses princípios de fé, mordomia e generosidade no seu dia a dia. Afinal, é na prática que vemos o poder de Deus agir nas pequenas e grandes decisões da nossa vida financeira. Vamos imaginar o exemplo de um cristão comum, chamado João, que trabalha como autônomo e tem uma renda variável a cada mês. João, como muitos de nós, enfrenta desafios para equilibrar suas finanças. Há meses em que ele ganha bem e consegue pagar todas as suas contas sem problemas, mas há outros em que os clientes são escassos e o dinheiro mal dá para cobrir as necessidades básicas da casa. Em um momento de dificuldade, João se vê orando e pedindo a Deus por uma solução para suas finanças. Ele quer ver mudança, quer ver prosperidade, mas também está preocupado com o futuro, pois não sabe como gerir o pouco que tem. O primeiro passo que João decide dar é colocar Deus no centro de suas finanças. Ele entende que, para experimentar a prosperidade de Deus, é necessário honrar o Senhor com aquilo que ele tem. Ele lê Provérbios 3 verso 9 e 10, que diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A partir desse momento, João faz uma decisão prática, separar uma parte da sua renda, mesmo sendo variável, para ofertar e dizimar com alegria no seu coração. Ele sabe que a generosidade não é algo que depende de quanto ele ganha, mas de sua obediência e fé no Deus que provê. No mês seguinte, João começa a planejar suas finanças de forma diferente. Ele anota todos os seus gastos e separa suas despesas em categorias, o que é essencial, como aluguel, alimentação e transporte, e o que é opcional,
como lazer e gastos supérfluos. Isso é parte do princípio da mordomia. Ele reconhece que tudo o que recebe vem de Deus, por isso, decide ser um bom administrador, evitando desperdícios e aprendendo a viver de forma mais simples e organizada. O objetivo dele é que, mesmo nos meses de menor renda, ele consiga manter suas necessidades básicas supridas sem entrar em dívidas. Além disso, João também entende o princípio do trabalho diligente. Ele se dá conta de que precisa buscar melhorar suas habilidades e ser mais eficiente no trabalho. Ele ora pedindo a Deus direção sobre o que pode fazer para expandir sua clientela e aumentar sua renda de forma honesta e justa. A resposta não demora a chegar. Um amigo sugere que ele invista em cursos online para aprimorar suas habilidades e oferecer um serviço mais especializado. Embora João estivesse inicialmente relutante em gastar dinheiro com isso, ele percebe que essa pode ser uma porta que Deus está abrindo para ele. Com fé e planejamento, ele separa uma parte da sua renda para investir em conhecimento. Em pouco tempo, João começa a ver mudanças. A qualidade do seu trabalho melhora, e ele consegue atrair clientes mais fiéis, que o recomendam para outros. Sua renda começa a crescer de forma constante, e, mesmo nos meses em que o movimento é menor, ele não entra em desespero, pois já aprendeu a planejar e a confiar que Deus sempre proverá. Outro exemplo prático que João aplica em sua vida é o princípio da generosidade, além dos dízimos e ofertas. Ele decide que, todo mês, mesmo que seja pouco, ele ajudará alguém que esteja em uma situação mais difícil do que a dele. Pode ser comprando uma cesta básica para uma família necessitada, ou ofertando tempo para ajudar alguém que precise de apoio. E, ao fazer isso, João percebe algo extraordinário, que ele nunca fica sem. A cada ato de generosidade, Deus abre portas e oportunidades de trabalho que ele não esperava. João vive na prática o que está escrito em Lucas 6 verso 38, e dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço. Ele compreende que, quanto mais ele abençoa os outros, mais Deus o abençoa em retorno, de maneiras que ele nem sempre consegue explicar. João também aprende o valor de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ele coloca sua confiança em Deus, não apenas em suas habilidades ou recursos. Todos os dias, ele começa seu dia em oração, pedindo a direção de Deus para o trabalho e decisões financeiras. E, gradualmente, ele percebe que a ansiedade que ele tinha em relação ao futuro financeiro vai diminuindo. Ele descobre que, ao buscar primeiro a vontade de Deus, as outras coisas, como Jesus disse em Mateus 6 verso 33, realmente começam a ser acrescentadas. João agora sabe que, em vez de correr atrás do dinheiro, sua prioridade é servir a Deus com integridade e fé, sabendo que Ele suprirá todas as suas necessidades no tempo certo. Esse exemplo prático da vida de João mostra que não é necessário um milagre grandioso para que a vida financeira mude. Muitas vezes, a prosperidade vem pela soma de pequenos passos de fé, obediência e sabedoria, que, quando aplicados no dia a dia, resultam em grandes transformações. João agora vive com a certeza de que Deus é o provedor e, mais importante, com a paz de que, enquanto ele fizer sua parte com fé, Deus sempre estará ao seu lado, abrindo portas e trazendo a prosperidade que ele tanto buscou. Lembre-se, Deus quer que você prospere. Esse é um dos grandes propósitos dele para a sua vida. Mas, para que essa prosperidade se manifeste, é necessário algo fundamental, e acreditar. Acreditar que, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, quando tudo ao seu redor diz que não há solução, Deus já está agindo em seu favor. Ele não se esqueceu de você, e o que hoje parece ser uma situação sem saída, pode ser exatamente a oportunidade que Deus usará para manifestar o seu poder em sua vida. Quantas vezes, na história da Bíblia, vemos momentos em que os homens e mulheres de Deus estavam diante de impossibilidades? Pense em Moisés, quando estava diante do Mar Vermelho com o exército egípcio se aproximando. Aos olhos humanos, parecia o fim. Mas Deus abriu o mar e fez o impossível acontecer. Pense em Davi, quando enfrentou o gigante Golias. Um jovem pastor de ovelhas, sem experiência em batalha, enfrentando um guerreiro gigante temido por todos.
A situação parecia perdida, mas Davi acreditou que Deus lutava ao seu lado, e foi com essa fé que ele venceu. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e derrubou Golias está presente na sua vida hoje. E Ele está dizendo para você: não desista. O que parece impossível para você é apenas uma oportunidade para Deus demonstrar o seu poder. Nunca subestime o que Ele pode fazer através da sua fé. Às vezes, os maiores milagres acontecem quando menos esperamos, quando nos sentimos mais fracos ou mais desanimados. É nesses momentos que Deus age, porque é quando entendemos que não é pelas nossas forças, mas pelo poder dele. Talvez hoje você esteja enfrentando uma crise financeira, problemas de saúde, ou um conflito familiar que parece não ter solução. Mas eu te digo que Deus está trabalhando nos bastidores. Ele já preparou o caminho, ele já tem a resposta, e sua bênção está a caminho. Mas o que ele pede de você é simples: que você continue confiando nele, que você não perca a esperança, que você mantenha a sua fé firme, porque a fé é o que move montanhas. Quando confiamos plenamente em Deus, Ele faz o impossível acontecer. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus 11 verso 1 que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, mesmo que você ainda não veja a saída, acredite que ela já está a caminho. Deus está sempre um passo à frente, e o que Ele planejou para você é maior do que você pode imaginar. Mas é necessário crer antes de ver, orar antes de receber e agir antes de alcançar. Portanto, não desanime. Continue crendo, continue orando, continue agindo com fé. Lembre-se de que a fé sem obras é morta, como diz a palavra. Então, faça a sua parte, confie em Deus e dê os passos de fé que Ele está te mostrando. Não deixe que as circunstâncias ao seu redor ditem o seu futuro. O que hoje parece uma derrota pode ser o caminho para a maior vitória da sua vida. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele está contigo em cada momento, e sua bênção está a caminho. Tenha fé e veja como Ele transformará o impossível em realidade. Eu quero falar diretamente com você que acompanhou essa mensagem até aqui. Deus tem um plano para a sua vida, e eu creio que Ele já começou a agir no seu coração. Se essa mensagem tocou sua vida, se algo dentro de você foi movido pela palavra de Deus, não deixe essa semente morrer aqui. A palavra de Deus nos transforma quando a praticamos, quando a levamos para o nosso dia a dia. E você pode começar agora a aplicar esses ensinamentos, renovando sua fé e buscando viver de acordo com os princípios que Deus nos ensina. Mas eu também quero te convidar a fazer parte dessa jornada de fé de uma maneira ainda mais profunda. Se inscreva no canal, porque aqui nós compartilhamos palavras que edificam, que confortam, e que te ajudam a crescer espiritualmente todos os dias. Ao se inscrever, você não apenas receberá mais conteúdos como este, mas também se tornará parte dessa comunidade de fé, onde apoiamos uns aos outros e oramos juntos. E não para por aí. Eu te encorajo a compartilhar essa mensagem com alguém que precise ouvir uma palavra de esperança hoje. Talvez seja um amigo, um familiar, ou até mesmo alguém que você não conhece muito bem, mas que Deus colocou no seu coração agora. Não subestime o poder que essa simples ação pode ter na vida de alguém. Uma palavra compartilhada no momento certo pode ser a chave que Deus usa para transformar uma vida. Além disso, eu gostaria de te convidar a deixar o seu pedido de oração nos comentários abaixo. Aqui, nós cremos no poder da oração, e eu e a nossa comunidade estaremos orando por você, seja qual for a sua necessidade. Não importa o quão grande ou pequeno seja o desafio que você está enfrentando, nós queremos nos unir em fé com você. Deus ouve as nossas orações, e onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está presente. Então, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe essa mensagem e deixe o seu pedido de oração. Juntos, podemos alcançar ainda mais vidas com a mensagem transformadora do Evangelho. E lembre-se, sua vitória está a caminho, porque Deus já está agindo em seu favor. Que a paz de Cristo esteja sempre com você, te guiando e fortalecendo em cada passo da sua jornada. Lembre-se de que, com fé, todas as portas podem se abrir. Não importa o quão grande seja o desafio que você esteja enfrentando agora,
ou o quão distante possa parecer a solução. A fé é a chave que destranca os impossíveis, porque em Cristo, nada é inalcançável. Deus já está preparando o caminho, e, mesmo que você ainda não o veja, Ele está agindo por você. Então, não desista. Continue firme, confiante no Senhor, porque a vitória é certa para aqueles que creem. Permaneça em oração, cultivando essa fé viva e poderosa que move montanhas. Que a graça e a paz de Cristo encham seu coração de esperança e força a cada novo dia. E lembre-se que quando confiamos em Deus, o impossível se torna possível.